Ok, estamos de volta então para o bloco das entrevistas. Muito obrigado a você que ficou aí à minha espera. O Cases na Estrada, eu estou em São Paulo, estou na sede da TOTUS. Eu estou tendo o imenso prazer de ser recebido pelo Rodrigo Caserta, vice-presidente de atendimento e relacionamento da TOTUS. Rodrigo, muito obrigado por me receber aqui na sede, e para mim eu sou apaixonado pela sua empresa. Eu sou um fã mesmo, e muito obrigado por essa oportunidade de vir aqui e bater esse papo com você. Fernando, é um prazer estar participando do programa Cases e estamos à disposição de vocês aí para essa entrevista. Olha, nessa entrevista eu quero conversar com você sobre algo que eu acho muito importante, que é a implantação da cultura de uma empresa nas pessoas. Esse talvez seja o grande problema de algumas empresas, quando os seus funcionários não compram a cultura ou não entendem a cultura, e isso gera muita controvérsia, muito problema, inclusive de relacionamento interno e com os clientes. E eu percebi que vocês aqui levam isso a sério, não é? Fernando, esse ponto é um ponto muito bom, porque de fato a gente acredita que a identidade da empresa ela tem que estar traduzida na sua cultura. A cultura tem que ser um elemento muito forte, muito sólido dentro de qualquer organização. A cultura da TOTUS, que é disseminada por toda a nossa equipe, né? O nosso time hoje conta com 6.000 profissionais ligados diretamente à empresa, e se considerarmos o nosso ecossistema, que inclui as franquias da TOTUS, a gente está falando de aproximadamente 11.000 participantes, 11.000 pessoas. Então é uma comunidade muito grande, e esse elemento da cultura é um elemento muito valorizado por nós. Tem três elementos da cultura que a gente procura enfatizar no dia a dia. Primeiro, o lado de gente, o lado de pessoas. Nós somos uma empresa que valoriza essencialmente as nossas pessoas. A gente entende que esse é o nosso maior ativo. Sem essas pessoas a gente não alcança nenhum objetivo. Eu vou te cortar, Rodrigo, para dizer o seguinte: eu falo disso há 4 anos, que o funcionário é o maior ativo de uma empresa. Ele não conta lá nos livros de contabilidade, ele não está lá, é verdade, não é? Mas a TOTUS, sem os funcionários, é apenas um prédio. É concreto e vidro, não é verdade? Então, ouvir isso me traz muita alegria, sabe? Porque, normalmente, as empresas acreditam que o seu ativo é aquilo que ela está produzindo, são seus produtos e não os seus funcionários. Pô, muito legal ouvir isso. A gente concorda com essa visão, e a gente tem o desafio no dia a dia de traduzir essa intenção em ações concretas, né? De nada adianta anunciarmos que valorizamos as nossas pessoas e a gente não ficar só no papel. A gente estimula duas coisas muito importantes com a nossa equipe, com as nossas pessoas. Uma delas é um comportamento que nós chamamos de donos sem fronteiras. A gente quer incentivar o intraempreendedorismo, a gente quer que as pessoas se sintam aqui donos de pequenas áreas da empresa, para que tenham esse sentimento de que elas estão, mais do que executando uma tarefa, elas estão empreendendo dentro do seu espaço. E não só dentro do seu espaço, colaborando e contribuindo e interagindo com outras áreas da empresa. Além disso, um elemento de inovação. Uma empresa como a nossa, no segmento em que a gente atua, o elemento de inovação, ele é essencial. O que vai determinar o futuro das soluções de software, das novas tecnologias, é a capacidade de uma empresa inovar. Ninguém tem um monopólio da inovação. A inovação ela tem que estar disseminada, o estímulo à inovação tem que estar disseminado por toda a nossa equipe. Então esse é um cuidado que a gente tem muito grande para passar essa mensagem da maneira correta e estimular essa capacidade de empreender dos nossos profissionais. Inclusive, no nosso programa, o programa Cases, eu abro espaço de vez em quando para falar de inovação, porque não só como a TOTUS mais ainda, porque lida com inovação, mas a empresa que não inovar, que continuar achando que o seu negócio é próspero e que time que está ganhando não se mexe, o futuro dessa empresa é muito duvidoso, né? E na sua área, que é uma área muito inovadora e que vocês precisam inovar em termos de soluções, isso é fundamental, né? Tanto que eu vim da Campus Party e existem muitas startups com inovações muito interessantes na área de software. Na inovação, eu queria entrar no tema da nuvem, né? Eu li recentemente que vocês investiram aí muito dinheiro no novo data center,
compraram algumas empresas. Você acha que essa é a visão hoje importante, inovadora, para dar valor agregado aos seus clientes? Fernando, a gente acredita que sim. Já há alguns anos a TOTVS vem oferecendo a possibilidade, né, de que as soluções dos nossos clientes estejam hospedadas conosco. Como produtores de software, ninguém melhor do que a TOTVS para fazer a gestão dessas aplicações dentro de uma infraestrutura, dentro de um data center. Então, compartilhando essa visão com os nossos clientes, a gente vem oferecendo já há alguns anos essa possibilidade. Agora, muito recentemente, como você bem pontuou, a gente fez um investimento importante no nosso data center, além de parcerias com outras empresas de hospedagem, de hosting, que nós temos também, mas no nosso data center próprio fizemos um investimento importante, exatamente como uma forma de estímulo para que mais empresas optem por aderir a esse modelo. É um modelo inteligente do ponto de vista econômico, muito inteligente. Os aspectos de segurança e todas as dúvidas que existiam em torno dessa modalidade de contratação, elas vêm, o tempo mostrou que isso é seguro, isso é eficaz. Essas barreiras vêm sendo quebradas. Essas barreiras vêm sendo quebradas e eu diria que nos últimos anos até com bastante velocidade. Mais empresas estão tomando essa decisão porque perceberam que o fato de existir um data center em uma outra localidade, as bases estarem em outra localidade, isso não representa um risco maior. Há protocolos de segurança muito bem estabelecidos, um nível de compromisso e sigilo das informações tão rigoroso, e o processo é um processo conduzido de uma maneira tão profissional que essas empresas perceberam que esse movimento precisava ser feito até porque do ponto de vista econômico ele é um movimento que se justificava. Essa é a pergunta que eu ia te fazer, porque às vezes o teu sistema de segurança é até melhor do que aonde ele estava dentro da casa do cliente. Qual é a vantagem? Vocês estão muito focados hoje na nuvem, no pequeno e no médio empresário, não é? Na pequena e média empresa. Qual é a grande vantagem de hoje esse cliente optar por utilizar esse sistema da TOTVS? A primeira delas, Fernando, é uma vantagem econômica, muito objetiva, né? O custo para um empresário comprar toda uma infraestrutura para colocar nas suas instalações é muito difícil para esse empresário explorar sinergias que possam existir de infraestrutura. Ele está comprando aquela infraestrutura para rodar o sistema dele, enquanto que a TOTVS consegue olhar para uma gama muito maior, né, para milhares de clientes e ter uma estrutura robusta e otimizada que possa servir a todo esse ecossistema de clientes. Então, tem uma questão econômica bastante objetiva que a gente costuma até mostrar para os clientes. Além disso, além da infraestrutura propriamente dita, existe uma camada de serviços que precisa ser acoplada a essa infraestrutura e são serviços que têm que ser prestados regularmente. Exemplo, backups, updates de pedaços de software ou atualizações, pacotes, algumas melhorias de infraestrutura. Essa camada de serviços de infraestrutura é algo que, se o cliente decide não fazer conosco, ele terá que fazer dentro das suas instalações. A área de tecnologia da informação do cliente terá que cuidar disso. Então, além do custo dos equipamentos, das máquinas, né, existe também um custo e uma responsabilidade por manter essa infraestrutura, que é a gestão dessa infra. Então, a gente não pode olhar só o aspecto da infraestrutura e dos equipamentos, mas temos que olhar também todo o entorno de serviços que existe e que nós conseguimos também executar com bastante proficiência, com a vantagem pelo fato de produzirmos o software, conhecemos e dominamos muito a tecnologia que está envolvida. Então essa também é uma vantagem, os nossos profissionais naturalmente dominam isso. E dentro do lado de serviço a gente também procura criar uma equação economicamente viável para os clientes, na medida que esses profissionais estão executando esses serviços para todas as empresas que estão hospedadas no nosso data center. Esse é um novo produto que a TOTVS está oferecendo, tanto que vocês acabaram de investir numa startup. Não é? Eu te pergunto, existe já um número de empresas que estão migrando para a TOTVS, para esse sistema?
que eram empresas que já são clientes da TOTVS, você já tem alguns clientes que já estão usando esse sistema, ou são novos clientes que vocês estão captando, ou tem as duas coisas? Tem as duas coisas, Fernando. A gente tem oferecido para os novos clientes as duas opções, e muitos, a gente já vem observando, muitos têm optado para que as informações residam no data center da TOTVS, então alguns novos clientes têm vindo. E a base de clientes que por muitos anos já vem trabalhando com a TOTVS numa outra modalidade, vem também querendo se aproximar, entender um pouquinho melhor o modelo, e muitos estão optando por migrar também pelo modelo, pelas vantagens aí que eu apontei e que eles começam a reconhecer. Eu vou te perguntar agora do futuro, né? Vocês vêm crescendo muito, né? Vocês estão comprando, são hoje empresas compradoras, né? Tanto que vocês acabaram de comprar recentemente uma nova empresa. Qual é a perspectiva da TOTVS? Qual é a visão da TOTVS quanto ao futuro? Onde a TOTVS vai estar daqui a 10 anos, por exemplo? Olha, Fernando, a gente dentro do que o que a gente vem discutindo aí com o mercado, né, primeiro com os nossos participantes dentro da empresa e também com o mercado, clientes, investidores, a visão da TOTVS é a de ser a empresa de software que melhor atende seus clientes. Então nós temos um desafio nos próximos anos muito grande de consolidar essa visão é uma visão estratégica para a gente. Os clientes são muito importantes. Não existe uma empresa sem os seus clientes. Do ponto de vista de crescimento e caminhos que nós vamos perseguir, nós estamos numa fase da empresa que nós consolidamos o mercado brasileiro, temos a liderança do mercado brasileiro, o maior market share do mercado. Isso também nos dá uma posição de vantagem na América Latina, também temos a liderança no mercado de software de gestão na América Latina. Então, além de manter essa posição e ampliar a nossa vantagem em relação aos nossos concorrentes nessas regiões, nós temos o desafio agora de nos tornarmos uma referência global. Então, o desafio desta fase da empresa agora, isso não significa estar em todos os países do mundo. Não seria nem inteligente fazer isso. Tem vários países que estão, felizmente, o Brasil não é um deles, mas tem muitos países no mundo que estão passando por muita dificuldade. Se a gente olhar a situação de alguns outros continentes, Europa em especial, mas nos tornarmos uma referência global significa que a gente não só consolidou a nossa imagem aqui de credibilidade, de uma empresa séria, uma empresa que investe, que cresce de uma maneira consistente, mas que também o mercado lá fora comece também a nos reconhecer como uma empresa referência. Então, empresas brasileiras que decidam sair do Brasil para ter operações fora, vão querer levar TOTVS com elas. Empresas estrangeiras que decidam vir para o Brasil... Esse é o seu grande desafio, né? Vão nos procurar quando chegarem ao Brasil, porque tem aqui na TOTVS uma referência no nosso mercado. Então, esse é o nosso desafio. Esse futuro, com certeza, vai nos mostrar uma ampliação grande nesse segmento de cloud computing e a contratação de software como serviço, né, o que nós chamamos de SaaS, Software as a Service. A gente acredita que esses dois elementos vão ser relevantes lá na frente do ponto de vista de resultados para todos. Legal. Porque uma coisa que eu digo sempre não é muito difícil você chegar a ser número 1 dentro daquilo que você está fazendo, não é? Basta você ter, por exemplo, capital e uma boa ideia, você pode chegar a ser número 1. Manter-se na liderança, esse sim é o grande desafio de toda empresa que é líder. Tanto que nós temos hoje no Brasil alguns exemplos ruins, né, de empresas que eram líderes de mercado e que hoje nem sequer existem. E lá fora, a IBM, por exemplo, né, é uma empresa que já foi líder de mercado, já enfrentou muitas dificuldades e hoje está tentando se posicionar novamente como uma grande empresa. Então, essa preocupação da TOTVS eu acho muito interessante, porque nesse teu segmento, se não tiver muito preocupado com isso aí, a empresa pode acordar um dia com um grande concorrente ao lado, né, e começar a ter problema de perda de mercado, não é? Porque existe concorrentes, né? Infelizmente os concorrentes, ou bom ou mal, eles existem, e isso exige que a empresa esteja 24 horas atenta, né? Olha, foi um papo muito legal, muito obrigado por ter nos
nos recebido aqui. Nós estamos num espaço gourmet da TOTUS, né? Um espaço muito bonito. Aliás, a TOTUS aqui, a sede da TOTUS é muito legal. Eu vi que vocês preservaram todas as árvores aqui do local, nada foi cortado, né? Tudo foi aproveitado, está em harmonia com a natureza. E, então, muito obrigado, Rodrigo, tá? Por esse bate-papo que nós tivemos e contar as novidades para os nossos amigos lá de Santa Catarina, o que está acontecendo com essa empresa brasileira que a gente tanto admira. Ok, espero que tenham gostado desse papo, né? Dentro da TOTUS, foi um papo muito legal. Nós vamos agora para um breve intervalo, vamos voltar para o outro bloco, onde a gente vai falar sobre um tema do mundo corporativo. Não saia daí, o Cases volta já já. Até lá.